Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ontem à tarde, lá em Roma, o Papa João Paulo II, mais uma vez, viveu a vigília de Pentecostes ali, na Praça de São Pedro. A Lourdinha da nossa comunidade mandou para nós, pelo telefone, o que estava acontecendo lá, e nós também geramos imagens na televisão. Eu vou trazer para nós começarmos essa palestra alguns pontos daquilo que o Papa disse ontem na vigília de Pentecostes. De todas as partes da igreja, na solenidade de Pentecostes, se eleva unanimemente este canto: Vem Espírito Santo. Revivamos aquela experiência espiritual também nós, reunidos nessa praça transformada num grande cenáculo. Graças ao movimento da renovação carismática, tantos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, redescobriram Pentecostes como realidade viva e presente em suas vidas cotidianas. Veja, pronunciamento ontem do Papa João Paulo II na Praça de São Pedro. Graças ao movimento da renovação carismática, tantos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, redescobriram Pentecostes como realidade viva e presente. E aí está o importante. Até podemos dizer, isto, obrigado. Obrigado. Aliás, na televisão estão vendo as imagens ontem, né? Você não está vendo, né? Mas na televisão eles estão mostrando agora as imagens geradas ontem lá em Roma. Então, eu quero salientar, redescobriram Pentecostes como realidade viva e presente. Claro que Pentecostes existiu, todos sabemos. A gente pode redescobrir intelectualmente Pentecostes, mas é diferente. E aí está o que o Papa diz: graças ao movimento da renovação carismática, tantos cristãos, muitos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, redescobriram Pentecostes como realidade viva e presente em suas vidas cotidianas. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, qual renovado deslancho de oração, santidade, comunhão e anúncio. Esse desejo aqui que diz o Papa, não é? Equivale a um quero. Ele podia ter dito muito bem, é que o Papa atenua as coisas, não é? Mas ele podia ter dito: quero que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, qual renovado deslancho de oração, santidade, comunhão e anúncio. Daí ele recorda o que aconteceu 6 anos atrás, em 1998, quando houve a maior reunião lá na Praça de São Pedro, na vigília de Pentecostes, quando ele reuniu lá os novos movimentos eclesiais e as novas comunidades. Ele diz: como eu havia dito naquela ocasião, agora repito com força: os movimentos eclesiais e as novas comunidades são uma resposta providencial suscitada pelo Espírito Santo diante da atual necessidade de nova evangelização, pela qual são necessárias personalidades cristãs maduras e comunidades cristãs vivas. Que beleza, gente! Segundo o pronunciamento maravilhoso do Papa João Paulo II, como eu havia dito naquela ocasião, porque ele disse mesmo, eu tive a graça de estar lá em 98, agora repito com força. Ele está dizendo, repito e repito com força: os movimentos eclesiais e as novas comunidades, como é a Canção Nova, como é o Shalom, Nova Aliança e tantas outras comunidades, a Toca de Assis, Betânia e tantas outras novas comunidades, diz o Papa,
são uma resposta providencial, suscitada pelo Espírito Santo. É o Papa dizendo que essas novas comunidades e esses novos movimentos foram suscitados pelo Espírito Santo e como resposta providencial, diante da atual necessidade de nova evangelização, pela qual são necessárias personalidades cristãs maduras, e o Papa então reconhece que esses movimentos, que essas novas comunidades formam personalidades cristãs maduras e comunidades cristãs vivas, e ele reconhece que justamente essas comunidades cristãs são comunidades cristãs vivas. Muito obrigado, João Paulo II, muito obrigado por esse pronunciamento público. Desculpe, ele não é, mas eu posso ser atrevido, porque eu não passo de um menino, então eu vou ser atrevido mesmo. Tudo isso que ele disse é para tapar a boca de muita gente e o ouvido de muita gente que ainda não entendeu aquilo que a igreja já entendeu há muito tempo. Há muito tempo. Deixa eu voltar lá em cima. Agora estou chutando o pau da barraca. De vez em quando precisa chutar o pau da barraca. Precisa ou não precisa, Padre Léo? Precisa. A gente tem apanhado tanto e a igreja tem apanhado tanto. Graças ao movimento da renovação carismática, muitos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, redescobriram Pentecostes como realidade viva e presente em suas vidas cotidianas. Desejo, eu podia dizer, esse desejo podia até ser quero, desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, qual renovado deslancho de oração, santidade, comunhão e anúncio. Depois de um pronunciamento assim do Papa, alguém pode se pôr contra a renovação carismática? Não pode. Ou está com o Papa, ou está contra o Papa. Não pode. Pode ser que você não se afine com esse tipo de espiritualidade. Tudo bem. O Papa nem está obrigando todo mundo a ter essa espiritualidade. Mas que não pode falar mal, combater, impedir, não pode mesmo, porque, como diziam os antigos, Roma locuta, causa assoluta, quer dizer, Roma falou, a causa se encerrou. Roma locuta, causa assoluta. Roma falou, está claro. E digo mais, logo embaixo o Papa vai dizer, como eu havia dito lá em 98, agora repito com força. Quando ele diz repito com força, é para dizer, para todo mundo escutar. Eu repito com força, estou frisando, estou acentuando. Agora, falei lá, mas eu volto a falar agora com força. Os movimentos eclesiais e as novas comunidades são uma resposta providencial, suscitada pelo Espírito Santo, diante da atual necessidade da nova evangelização, pela qual são necessárias personalidades cristãs maduras e comunidades cristãs vivas. Está dito. Quem pode falar o contrário? Não pode, a não ser que se ponha contra o Papa. E ele termina dizendo, por isso digo também a vós, abri-vos docilmente aos dons do Espírito. Acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito Santo não cessa de dar. Eu vou apelar agora para aquilo que ensinou ontem o Padre Léo a respeito de imperativo, né? Ele disse quando se tira o S no final, é um imperativo. Então ele diz, abri-vos. Portanto, abrir é o imperativo. O Papa está mandando abrir. Abri-vos docilmente, que quer dizer com docilidade, aos dons do Espírito. Abri-vos, o Papa está dizendo, abri-vos. Está mandando. Ele é o Papa, ele pode mandar.
ele pode usar um imperativo: abri-vos docilmente, e docilmente quer dizer docilmente, com docilidade, com obediência, abri-vos docilmente aos dons do Espírito, aos dons do Espírito. O Papa manda a gente se abrir aos dons do Espírito. Acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não cessa de dar. Acolhei. Esse acolhei nem é acolheis, é acolhei, portanto é um imperativo, é uma palavra de ordem. Acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não cessa de dar. E conclui tudo: não esqueçais que todo carisma é dado para o bem comum, isto é, em favor de toda a igreja. E o Papa então reconhece que esses carismas fazem bem à igreja, e é por isso que ele está mandando que, por um lado, a gente se abra, e por outro lado, a gente acolha. Por quê? Porque faz bem a toda a igreja. Todo carisma é dado para o bem comum, isto é, em favor de toda a igreja. A igreja se beneficia quando alguém usa o carisma do Espírito Santo. Você se lembra muito bem tudo aquilo que eu falei ontem a respeito do Papa João Paulo II, né? Começando lá do cardeal Karol Wojtyła, que teve a coragem de acolher aqueles jovens do grupo de oração lá na Polônia, de acompanhá-los durante um tempo, e depois de passado um tempinho, ele se ajoelhou no meio, e foi um padre daquele grupo, que naquele tempo era jovem, e até disse: hoje eu sou padre por causa daquele grupo. Ele disse a mim, lá em Portugal, o cardeal Karol Wojtyła se ajoelhou no chão e disse: meus filhos, orem por mim, para que eu receba o que vocês receberam, e para que eu ore do jeito que vocês oram. E disse aquele padre que eles impuseram, tremeram na base, mas impuseram as mãos sobre o cardeal, presente ali, ajoelhado no chão, pedindo sobre ele o batismo no Espírito Santo, e pedindo a ele também o dom de línguas. E ele disse: o cardeal começou, e a partir daquele dia, a orar conosco do nosso jeito, usando todos os dons como nós usávamos ali no grupo, e ele participando de tudo. E como eu disse ontem, logo depois, passado um tempinho, eles perderam o cardeal. Por quê? Porque ele foi para Roma, para aquela reunião do consistório, e no consistório Karol Wojtyła foi eleito Papa João Paulo II, está aí. É assim que se explica. Ele está mandando uma coisa que ele já experimentou. Ele não está mandando uma coisa que ele não experimentou, uma coisa que ele não experimenta. Até se vocês já viram aquele livro do Messori, onde ele fez uma entrevista com o Papa João Paulo II, ao momento, é um livro inteiro, o Papa sujeitou-se a essa entrevista, onde ele, como escritor, jornalista, foi fazendo as perguntas, e o Papa foi respondendo. Com isso ele fez um livro fantástico, onde num momento assim, porque todo bom jornalista sabe como fazer a pergunta, né? Num certo momento ele perguntou: como é que o Papa ora? E o Papa não duvidou, ele citou justamente aquele versículo que ontem trouxe para nós o Padre Léo, que está lá em Romanos 8, versículo 26 e 27. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe que deseja o Espírito, o qual procede pelos santos segundo Deus. Ele disse: é assim que eu oro, é assim que eu oro. Eu oro com os gemidos inefáveis de que fala Romanos 8, 26. Portanto, quem sabe ler, o Papa só não disse assim: eu oro em línguas. Ele disse: eu oro, porque perguntou como é que o Papa reza, e ele respondeu: eu rezo como está lá, que o Espírito intercede, porque não sabemos como rezar, com gemidos inefáveis. Respondeu ou não respondeu? Respondeu. Para bom entendedor, meia palavra basta. Até deixa eu te contar mais uma coisa. O Frei Jorge,
que esteve conosco durante bastante tempo. Uma vez, os superiores franciscanos foram para uma missa particular na capela do Papa, e ele foi convidado para ir junto, porque ele estava vivendo naquele convento, naquele tempo. Ele foi junto, e na hora de se colocarem na capela, era preciso que dois ficassem ao lado do Papa, um de um lado, outro de outro. Claro que o superior foi e ficou do lado direito, e ninguém ousou ir para o lado esquerdo. Daí o Frei Jorge estava lá assim, o superior pegou, fez sinal para ele, e ele acabou ficando à esquerda do Papa. Ele disse, quase morreu de surpresa e de contente, né? E a missa inteirinha ele ficou ao lado esquerdo do Papa. E o Frei Jorge me contava que depois da comunhão, ele ficou até preocupado, ele não sabia o que fazer, se ele socorria o Papa, se ele ia dizer para alguém, porque ele disse, o Papa orava assim, depois da comunhão. Eu pensei que o Papa estivesse orando, passando mal. Você sabe que o Papa tem um vozeirão, né? Especialmente tempos atrás, quando ele estava bem de saúde, que vozeirão que ele tinha. Eu disse, Frei Jorge, o senhor já conhece a renovação carismática, o senhor conhece os dons do Espírito Santo, né? O Papa não estava passando mal, não, que o senhor viu que de repente depois estava bem. Isso é ou não é orar em línguas depois da comunhão? O Frei Jorge parece que acordou e disse, mas é mesmo, meu Deus do céu. É. E por que não? Ele não é o Pedro hoje? E é claro que assim como Pedro, que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é hoje, por esse horário, a primeira coisa que Pedro e os apóstolos fizeram foi começar a orar em línguas, isso que causou estupor em todos, e já começou a criar problema, tanto assim que Pedro teve que sair e ali explicar o que estava acontecendo. Por que não? O Pedro de hoje, João Paulo II, e aí que está, os apóstolos de toda a igreja orarem com ele assim. Claro que sim, meus irmãos. Então entramos de cheio agora naquilo que é o assunto da palestra, porque eu precisava falar sobre alguns dons, e vocês viram que eu acabei quase que não falando, e agora eu preciso falar, ainda mais apoiado nisso que o Papa diz, abri-vos docilmente aos dons do Espírito, acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não cessa de dar. E por que isso? Porque todo carisma é dado para o bem comum, isto é, em favor de toda a igreja. A Luzia estava conosco aqui, em Atos 2, retoma comigo, narrando aquilo que aconteceu em Pentecostes. Mas logo em seguida, quando chega no versículo 12, diz, estavam todos atônitos, então é Atos 2, 12. Estavam todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Isso porque eles estavam orando em línguas. Como está lá no versículo 7, profundamente impressionado, mostravam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos
e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, veja bem, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro então, veja quem foi que tomou a defesa. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 12, ele não foi sozinho, os 12 foram com eles, em companhia dos 11, eu li mal, com voz forte, disse: homens da Galileia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos dito isto, e prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. E ele começa a citar Joel: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e filhas. Até na tradução da TEB diz: vossos filhos e vossas filhas serão profetas. Vossos filhos e vossas filhas serão profetas. E aqui diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito, e profetizarão. Veja, gente, já Pedro está anunciando em Pentecostes que não há Pentecostes sem dons. Porque o próprio profeta Joel já havia anunciado. Então que eles não fiquem admirados. Eles só estavam começando a ver as maravilhas de Deus. Eles estavam vendo os apóstolos orarem em línguas e ficaram todos espantados. Não, não se espantem, disse Pedro, é o que está. Essa é a realização da profecia de Joel. Eu vou repetir para você: derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou então serão profetas, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito, e eles profetizarão. E eu já começo falando sobre isso. E se profetizar, o que é? Porque em geral as pessoas pensam que profecia e profetizar é adivinhar o futuro. Não, não é. Adivinho é outra coisa, e a Bíblia realmente proíbe a adivinhação. A Bíblia proíbe a adivinhação. Então esses que ficam fazendo adivinhação, que vai acontecer tal coisa nesse ano, e esse vai morrer, e aquele vai subir à presidência, a adivinhação não vem de Deus. O Antigo Testamento todinho condena a adivinhação e os adivinhos. Porque o que acontece? Justamente o inimigo, sabendo que há uma cócega dentro de nós de saber do futuro, todos nós queremos saber do futuro. Então o inimigo fica soprando no ouvido de gente, fica revelando no ouvido de gente, porque ele é um espírito. E essas pessoas são tomadas pelo espírito de adivinhação que Paulo expulsou daquela moça lá naquela cidade. Ela fazia adivinhação e dava um lucro danado para os patrões dela. Ela era escrava, então com as adivinhações que ela fazia, ela dava um dinheirão para os seus senhores. Mas Paulo expulsou o espírito de adivinhação dela. Até ela estava dizendo naquela hora: esses homens são homens de Deus e falam em nome de Deus. Mas Paulo percebeu que ela falava isso, que era uma coisa certa, era uma coisa boa. Até Paulo, se fosse um bobão como a gente, ia achar: que legal essa moça aí, está dizendo que nós somos homens de Deus, que Deus fala através de nós as coisas dele. Então está tudo certo, tudo bom, pode escutar. Não, ele percebeu que o que estava falando nela era um espírito de adivinhação. Até para enganar, estava falando uma coisa boazinha.
Mas Paulo percebeu por discernimento, como explicou ontem o Padre Léo, aquilo não era de Deus, aquilo era do inimigo. E Paulo expulsou o espírito de adivinhação. Gente, Deus não quer saber de adivinhação, porque Deus sabe que a adivinhação não vem dele. Deus não dá adivinhação. A adivinhação vem do inimigo, que aproveitando essa nossa curiosidade de saber o futuro, ele então fica cochichando no ouvido de certos adivinhos, possuídos pelo espírito de adivinhação, coisas que preveem o futuro, e muitas delas dão certo, porque o inimigo também sabe de certas coisas. E daí todo mundo fica de boca aberta, realmente fulano de tal adivinha e acerta, e está todo mundo curioso. Não é isso que Deus quer. Profecia não é isto. Profecia não é adivinhar o futuro. O que é profecia? É Deus falar através de alguém. É Deus se utilizar de alguém para Ele poder falar. Porque Ele precisa de alguém que fale a nossa língua, que fale do nosso jeito. Porque o jeito de Deus é o jeito de Deus. E a beleza que o primeiro dom depois do dom de línguas é o dom de profecia. Eu me lembro muito bem que ainda nos anos 70, eu fui a Anápolis, até eu contei, lá em Anápolis, quando estive agora, questão de 10 dias atrás, Frei João Batista ainda era vivo, ele era um homem assim, aberto à ação do Espírito, e já nos comecinhos dos anos 70, ele tinha um bom grupo de oração. Nós tivemos um encontro lá em Anápolis, e no domingo, ele nos convidou para irmos ao grupo de oração. Eram umas 200 pessoas mais ou menos, no salão paroquial, se reuniam depois da missa, acabava a missa, todos aqueles que queriam iam para o salão paroquial, e lá havia um grupo de oração, até ficavam em círculo, em redor assim, todo mundo, umas 200 pessoas mais ou menos. A gente foi pela primeira vez, porque eu era novo, como eu contei, eu recebi o batismo do Espírito Santo em 71, eu era novo, foi pela primeira vez que eu vi um grupo de oração com os dons todos, além do dom de línguas, palavra de profecia, palavra de ciência, cura. Foi 1 hora e meia de grupo, uma beleza de grupo. E lá eu vi também palavra de profecia. O que é a palavra de profecia? É Deus falando através de alguém. Como está lá na carta aos Coríntios, dá um pulinho comigo, vai lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, porque em vez de eu explicar, é melhor que a Bíblia explique, né? Uma vez que a Bíblia já explica, por que eu vou explicar eu? Eu vou ler desde o versículo 1, 1 Coríntios 14, vou ler desde o 1 para poder juntar. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Portanto, se nós temos que nos empenhar, e é uma ordem de Deus, em procurar os dons, aqui o Paulo diz, sobretudo o de profecia. Então é para caprichar mesmo em buscar o dom de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Versículo 3, que aí é importante para nós agora. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Eu me recordo muito bem que um pouco depois disso, o padre Roberto de Grandes veio ao Brasil pela primeira vez. E no momento de oração,
Naquele tempo nós éramos poucos, né? Então ele podia rezar um por um. Nós íamos passando em fila e o padre Roberto de Grandes punha a mão na cabeça de cada um, e punha as mãos sobre cada um de nós e rezava um pouquinho. Era questão de 30 segundos, 1 minuto no máximo, mas rezava um por um. E a Ingrid, uma senhora, estava ali ao lado, traduzindo do inglês para o português. E, gente, eu quase caí com aquilo que o padre Roberto de Grandes falou. Ele não me conhecia, nadinha, e muito menos conhecia o meu futuro. Onde, quando depois a mão sobre mim, já começou falando aí isso, que Deus dava a mim a mesma missão de João Batista, que era abrir os caminhos dele, e foi falando, e foi. Isso que nós estamos vivendo hoje, isso que é a Canção Nova hoje, em poucas palavras, o padre Roberto de Grandes disse, mas era ele? Claro que não, ele não me conhecia. Foi a primeira vez que nós nos encontramos assim, face a face. Ele não era adivinhão e nem se interessava em adivinhar, e não foi a adivinhação que ele fez. O que foi que aconteceu? Deus falou através dele, inclusive ele falava em primeira pessoa. Ele começou logo dizendo, és como João Batista. Eu quase caí. Porque inclusive a palavra de profecia, quando é a profecia, ela causa um impacto na gente. É um outro sentido que percebe que aquela é uma palavra de Deus. É Deus falando. E graças a Deus, depois muitas vezes eu fui vendo e também fui sendo usado em palavra de profecia. Claro, naqueles começos, a palavra de profecia ficava aqui dentro, né? E dava aquele medo de a gente falar, e dá mesmo. Porque quem sou eu para estar falando em primeira pessoa? Ouvi, filhos meus, e tal, e tal, e tal. Então eu sou o vosso Deus e vos falo. Quem somos nós para falar assim, desse jeito? O coração batia forte, parece que parava tudo na garganta. Mas a gente, criando coragem, a gente dizia. E o bonito que aquela palavra que era de Deus caía sobre a assembleia. E o bem que ela fazia, primeiro para a assembleia toda, porque a palavra de profecia é assim. Ela cria realmente um ambiente novo na assembleia, porque é Deus falando. Depois cala no coração de todos. E além disso, atinge especialmente alguns. Gente, como é precioso isso nos nossos grupos. E nós precisamos realmente, como o Papa está dizendo, que a renovação carismática fez a muitíssimos redescobrir Pentecostes como realidade viva e presente, e ele diz, desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, e ele disse, acolhei, abri-vos aos dons do Espírito, e acolhei os carismas que o Espírito não cessa de dar, e como Paulo aqui diz, que empenhai-vos em procurar os dons, mas especialmente ao da profecia, é para nós pedirmos realmente que nos nossos grupos aconteça o dom de profecia, que nos nossos grupos de oração aconteça o dom de profecia, que o Senhor, por favor, fale. Mas é claro que Ele fale, infelizmente é que as pessoas ou não estão instruídas, ou se fecham infelizmente por medo. Não vamos deixar para depois, vamos pedir agora. Senhor, tudo isto que está na Escritura, e que o Papa João Paulo II acabou de falar ontem, nos leva agora, Senhor, a pedir o dom da profecia. Nem é que vamos ficar profetas, mas o Senhor quer falar nos nossos grupos, o Senhor quer falar na sua igreja. Então, Senhor, manifesta-te em dom de profecia.
E agora, Senhor, a esses teus filhos e filhas, dá o dom de profecia. Sim, Senhor, que eles sejam usados por Ti, falando profeticamente, isso é, que Tu fales através deles, para exortar, para consolar, para animar, para corrigir. Mas fala, Senhor, fala nos nossos grupos, fala nas nossas reuniões, fala nos nossos grandes encontros, fala, Senhor, e usa muitos desses Teus filhos, dá a eles, Senhor, dá a todos aqueles que agora estão se abrindo, e pedindo, Senhor, e acolhendo docilmente, como mandou o Papa João Paulo II, dá a todos esses, Senhor, o dom de profecia. Senhor, constitui-nos profetas. Faz o sinal da cruz sobre os seus lábios, mas também sobre a sua testa, para que a sua mente seja dócil à ação do Espírito. Quando eu estava começando a orar, o Senhor já me mostrou por palavra de ciência, já eu vou falar a respeito disso, que muitas pessoas sentiram como que queimar os próprios lábios. Quem foi que sentiu os lábios queimarem durante a oração que eu fiz? Levanta a mão, levanta bem levantada a sua mão, quem sentiu os lábios se queimarem. Pode ter certeza, você recebeu, você já tem ou recebeu o dom de profecia. Não quer dizer que sejam só eles sentiram, Deus deu a eles a graça também de sentir, mas muitíssimos de nós recebemos este dom. Eu digo a você, use, meu irmão, use, minha irmã, use nos grupos, use nos nossos momentos de oração, até orando por uma pessoa só. Quando a Luzia mandou, não é, vem cá, Maria Gleice, quando a Luzia mandou rezar um pelos outros, né? A Maria Gleice estava à minha esquerda, né? E orei por ela. Então, quando a Luzia mandou que nós disséssemos o que o Senhor havia mostrado, que eu disse para a Maria Gleice foi isso: prima pela docilidade. Eu te fiz dócil, né? Não tenhas medo da docilidade que eu te dei. Foi ou não foi? Foi. Quem era eu para fazer isso? Quem era eu para dizer, eu te dei, eu te fiz dócil? Eu não sou ninguém para fazer, e ninguém dócil. Mas o Senhor falou a ela. Eu sou grande por causa disso? Não, simplesmente mandou rezar, eu rezei. E a Luzia mandou dizer a palavra que estava no coração, e eu repeti o que o Senhor disse: prima pela docilidade, porque eu te fiz dócil. Não tenhas receio de ser dócil, porque foi eu que te fiz dócil. Que assim seja, minha filha. Deus te abençoe. Mas isso é uma coisa comum, gente, e precisa tornar-se comum, porque Deus quer que os dons do Espírito Santo sejam comuns. Agora imagine nós, usados por Deus em coisas assim. Fez bem para você ou não fez? Atingiu o que você precisava ou não atingiu? Confirmou o que era? É isso mesmo, porque até em questão de docilidade, gente, o mundo de hoje está tão convulsionado que parece que a nossa docilidade é bobeira, que eu estou sendo bobo em ser dócil. Não, as pessoas querem ser duronas, e elas mandarem, e elas serem, e elas fazerem, e elas decidirem. Então até parece que a gente ser dócil a Deus, dócil também nas outras coisas, isso é ser bobo. Daí precisa o Senhor vir e dizer: prima pela tua docilidade, porque fui eu que te fiz dócil. Não tenhas receio de seres dócil, porque foi eu que te fiz dócil.
Tenha certeza que essa palavra de profecia atingiu também a muitos, porque quando a palavra de profecia vem, ela não atinge apenas alguns. Quando eu falava isso, eu percebi, e isso é palavra de ciência, que várias pessoas foram atingidas agora por essa palavra de profecia, precisavam de uma confirmação a respeito de docilidade em si. Quem foi que foi tocado agora por essa palavra de profecia? Levanta a mão. Olha aí, olha aí, está vendo a força que tem a palavra de profecia? E ela é simples, ela é simples. O Papa está dizendo que nós nos abramos aos dons do Espírito. Disse ontem, nem foi no mês passado, disse ontem, que nós acolhamos com docilidade, até a palavra docilidade, acolhemos docilmente esses dons do Espírito Santo, sabendo que eles são para o bem comum, portanto, eles são para toda a igreja, eles fazem bem a toda a igreja. Obrigado, Senhor, porque nos dás e vais renovar em nós, e vais renovar na nossa oração, e vais renovar nos nossos grupos a palavra de profecia, o dom de profecia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu já estava falando a respeito de palavra de ciência, quando eu falei a respeito dos lábios se queimando, quando eu falei de pessoas que foram atingidas aqui, por a palavra de profecia, esse é outro dom, é o dom de ciência, é um dom de conhecimento, para conhecer coisas que nós não conheceríamos, é um conhecimento espiritual. Padre Edmilson, nas missas de quarta-feira, o que ele faz? Ele continuamente está usando a palavra de ciência. Deus está curando, o Senhor está curando, o dom de cura está acontecendo na Assembleia. É por isso que muita gente até pensa e diz que o padre Edmilson dá uma de curandeiro. Não dá não, simplesmente o que o padre Edmilson, claro, o ministério dele é maravilhoso, e eu aplaudo e dou incentivo, como coitadinho do padre Edmilson tem sofrido, meu Deus do céu, por tudo que é canto, por cartas, por telefonemas, por pessoas que encontram, pessoas de autoridade. Como ele pena. Ele disse: padre, eu nunca quis saber disso. Eu falei: eu sei, padre Edmilson, já passei por tudo isso, aguenta firme, meu filho. Mas ele sofre. Mas se você quer saber o que é o dom de ciência, a palavra de ciência, é aquilo que o tempo todo o padre Edmilson está fazendo, dizendo que o Senhor está curando tal pessoa assim está sendo curada, e tal pessoa até fora está sendo curada, e vai anunciando as curas. De que jeito que o padre Edmilson anuncia as curas? É isso que muita gente acha esquisito. Como é que ele pode falar que tal pessoa está sendo curada, e se não for, e se não estiver acontecendo, e se uma pessoa que pensa que estava sendo curada e não é, mas não é coisa dele. Ele não é parapsicólogo não, e nem está usando ele para a psicologia, não, de jeito nenhum. Gente, é isso que está na Bíblia, é o dom de palavra de ciência, onde Deus dá um conhecimento. Nem quer dizer que a gente tenha sempre isso, não é que o padre Edmilson olha para você e sabe tudo a seu respeito, fica tranquilo, nem eu também. Porque as pessoas pensam que quando Deus dá o dom de ciência, então a gente olha para a pessoa e já sabe de tudo da vida dela, até dos podres. Então nem quero chegar perto dessa pessoa, porque vai contar os meus pecados, vai contar os meus podres, ou ela já sabe. Não, não é isso. Na hora que precisa, Deus dá um conhecimento para ajudar. Eu me lembro bem, porque foi muito gozado, que uma das primeiras vezes que Deus me usou em palavra de ciência, era um encontro, e uma moça veio para pedir oração. Assim que eu comecei a orar por ela, o que vinha na minha cabeça, eu até praticamente via assim, diante de mim, aquele brinquedo de criança bate-bag, né? Aquelas duas bolinhas, que ficam com os dois cordões batendo, né? Plec, 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 e voltava, e batia.
Eu disse: olha, o que o Senhor está me mostrando, porque a palavra de ciência às vezes se mostra por imagem. O que o Senhor está me mostrando é isto. Essas duas pedrinhas no bate-bag, batendo uma na outra. E a moça disse: não me diz nada. E o Senhor me deu um outro esclarecimento. E eu disse: como é que você é com a sua mãe? Daí a moça ficou vermelha, começou a chorar, daí começou a contar. Padre, é isso mesmo, eu e a minha mãe somos assim. Nós temos gênio muito semelhante, nós nos queremos muito bem, mas nós não nos entendemos, nós estamos nos batendo uma na outra. Ora sou eu que bato na minha mãe, não é bater de tapa não, né? Não, mas ora sou eu, ora a minha mãe, nós vivemos nos batendo uma na outra, nós somos como essas duas. Era isso que essa moça pedia, era isso que essa moça precisava. Daí o que eu fiz? Orei por ela, porque era isso que o Senhor queria solucionar na vida dela e na vida da mãe. Muito interessante que era um encontro assim aberto, onde as pessoas iam para o almoço e tal, depois voltavam de tarde. De tarde ela chegou após a missa e me disse: padre, maravilhoso. Eu fui para casa, primeira coisa que eu fiz, eu estava me sentindo totalmente diferente. Eu cheguei, já fui abraçar minha mãe, me sentindo totalmente diferente. E na hora que eu abracei a minha mãe, ela também disse que ela se sentiu totalmente diferente. Tudo aquilo que havia dentro dela era uma coisa esquisita, que nós nos punhamos uma contra a outra, nós não nos entendíamos, uma dizia A, a outra entendia B. Mudou dentro da gente. Tanto assim que a minha mãe quis vir agora de tarde, ela veio, participou agora de tarde, participou da missa. Foi das primeiras vezes que Deus me usou em palavra de ciência. Um dos casos mais gozados de palavra de ciência que eu presenciei foi com o Zé Pretinho. Muita gente conheceu o Zé Pretinho, era aqui de Piquete, era muito usado por Deus em palavra de ciência, e daí em cura interior. Era um encontro, gente, só de irmãs já de uma certa idade. De repente o Zé Pretinho sai com esta: o Senhor está tirando a aflição de uma de vocês por causa de gravidez. Eu disse: meu Deus do céu, o que o Zé Pretinho foi fazer? O Senhor está tirando a aflição do coração de uma de vocês por causa de gravidez. Mas mal eu penso, o que o Zé Pretinho foi falar? Quando eu abri os olhos, uma irmã já idosa chorando, e logo depois ele não se aguentou e interrompeu e falou: é comigo, é porque, coitadinha, né? É comigo, é que a minha sobrinha estuda fora, faz faculdade fora, ficou grávida, né? E ela está querendo abortar e tal, e eu estou numa aflição nesse... Mas daí eu vi a bravura do Zé Pretinho, a docilidade dele, no encontro só de irmãs de certa idade, ele dizer a palavra de ciência, porque aí ele não interpretou, ele não inventou, ele não corrigiu, ele não enfeitou, ele disse a palavra que veio: o Senhor está tocando o coração de uma de vocês, que está muito aflita por causa de gravidez. Pronto, acabou. Era ou não era alguém aflito por causa de gravidez? Era. Eu não diria, e o Zé Pretinho disse, e atingiu a coitadinha da irmã idosa, preocupadíssima, aflita com a sobrinha que engravidou lá numa cidade. Percebeu a beleza da palavra de ciência? E é outro dom, gente, simples, é só dócil, é só ser dócil. Quando a gente é dócil, o dom de palavra de ciência acontece.
Porque Deus quer dar a nós um conhecimento que não é humano, não é intelectual, não é da lógica, mas é um conhecimento do Espírito, que conhece e revela a nós. Revela simplesmente por imagem, por palavra, por uma frase, que às vezes não dá sentido na cabeça da gente. Mas é preciso dizer, quando a gente diz, aí se revela qual é a palavra de ciência. O dom de sabedoria, ou palavra de sabedoria, também é um dom lindíssimo, mas é o dom mais imprevisto. Ele acontece na hora que a gente menos imagina. É muitas vezes numa conversa, onde salta para a gente assim, uma palavra de sabedoria. Eu já vou contar para vocês, talvez o fato mais forte que aconteceu comigo de palavra de sabedoria. Um senhor chamado Saulo, aqui de Piquete também, o filho dele hoje trabalha conosco, o Saulinho. Ele era militar, esse senhor Saulo era militar, e trabalhava na fábrica de explosivos, aqui de Piquete, era muito competente, e ele estava no final de carreira, e portanto ia terminar a sua carreira como militar. Ele sempre dizia, que quando ele fosse, em militar não é aposentado, para a reserva, quando ele fosse para a reserva, ele ia dedicar toda a vida dele a Deus. Mas aconteceu que quando ele estava chegando para a reserva, a fábrica de explosivos ofereceu para ele, agora então como civil da reserva, ele continuar e com um bom ordenado, onde ele ia ganhar o ordenado do exército, porque ele ia para a reserva, ia ganhar o ordenado da fábrica, porque ele ia continuar trabalhando, ia ser maravilhoso para ele. E ele veio conversar comigo, o que ele fazia, o que eu ia dizer a ele, eu tinha alguma competência para dizer, Saulo faz isso ou aquilo? Não tinha. Eu também, para mim mesmo, eu não tenho coragem de dizer para ele, vai para isso ou vai para aquilo. Comecei a orar pelo Saulo, e daí não veio palavra de ciência, veio palavra de sabedoria, onde eu disse, Saulo, você pode ir para uma coisa ou para outra, mas se você ficar na fábrica, é por muito pouco tempo. E disse para ele, é só isso que o Senhor está me dizendo. Eu até pensei que o Saulo fosse se decidir por ficar na fábrica, porque veja que presentão, ele ia ganhar o ordenado da reserva, ia receber o ordenado agora de químico, trabalhando na fábrica, e já no grau dele de chefe. Mas quando eu vi, questão de um mês depois, o Saulo foi para a reserva e também saiu da fábrica. Gente, não passou outro mês e a fábrica explodiu justamente na secção onde ele trabalhava. Explodiu de tal maneira que nem tiveram como pegar os corpos, porque foi num lugar subterrâneo que eles tinham, que quando havia qualquer coisa, já fechava para a explosão não vir para fora. Então, eram portas assim, de aço, fortíssimas, né? Explodiu tudo lá dentro. Depois, quando eles abriram, eles viram que aquilo tinha, é como se fosse um vulcão que tivesse acontecido ali. Não sobrou nada daquela. Quem era eu para dizer para o Saulo, você pode escolher uma coisa ou outra, mas se você ficar na fábrica, vai ser por pouco tempo. Eu não sabia o que significava isso. Eu não estava profetizando que o Saulo ia morrer, só disse aquilo que Deus me mostrou, e foi a palavra de sabedoria, né? Se você ficar, vai ser por pouco tempo. Graças a Deus que ele foi dócil, e não ficou, porque ele teria explodido na secção dele, da qual ele era o chefe. Para mim foi o caso mais impressionante, mas interessante, que a palavra de sabedoria vem assim, numa conversa, especialmente quando é uma conversa espiritual, quando a pessoa vem buscar um aconselhamento, quando a pessoa vem buscar uma oração. Não é que a gente sabe, e então, a gente
vai com a pessoa e explica direitinho como é, com sabedoria. Não, isso é humano, que às vezes precisa acontecer. Mas a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, ela salta. E no grupo de oração é lindíssimo, porque a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, vem de repente para alguém que no grupo não fala em profecia, não traz palavra de ciência, mas traz a sabedoria de Deus. Veja bem, não é que a pessoa é um sábio, você diz, não, aquela pessoa é o sábio do grupo. Não, isso não existe. Pode ser que haja pessoas muito usadas com a palavra de sabedoria, isso sim, mas isso Deus dá quando é preciso. E de repente aquela pessoa traz para o grupo a palavra de sabedoria de Deus, mostrando os rumos, mostrando os caminhos, e como nós precisamos seguir a orientação de Deus, como nós precisamos seguir pelos rumos de Deus. Gente, já seguimos demais as nossas cabeças, já fizemos demais coisas humanas, e como nós fomos para o buraco, como nós nos complicamos a nossa vida e complicamos a vida dos outros, porque fizemos tudo de acordo com a cabeça humana, e como os compadres e comadres vivem arruinando as vidas uns dos outros, com os tais conselhos, com as tais coisas que falam, e faz isso e faz aquilo. Verdade ou não é? Até quando, por exemplo, aparece a pessoa que vai para o terceiro filho, já fica todo mundo admirado, mas você tem coragem e tal. Se for para o quarto, então, meu Deus, parece que vai cair o céu. Se for para o quinto, então, oh meu Deus do céu. Não, por amor de Deus, que é isso, menina, você está louca. Vocês conhecem muito bem o professor Felipe, não é? Ele já testemunhou isso mais de uma vez. O médico tinha dito para o pai dele, porque o Felipe tem uns 10 irmãos. A última é uma menina. Mas quando a mãe do Felipe engravidou-se dele, ela passou muito mal mesmo. Então assim que ela passou praticamente a gravidez na cama, e o tempo todo ele correu o risco de vida. Já imaginou se a mãe do Felipe, por causa disso, resolvesse não ter o Felipe? Ou não ter o Felipe já está dando trabalho, tira mesmo, como as amigas diriam. Ou antes, porque o médico tinha dito para o pai do Felipe, olha, ela não pode mais ficar grávida. Claro que eles tomaram cuidado, mas aconteceu. E os compadres e as comadres diriam, não, que loucura. Foi loucura ter o Felipe? E gente, claro que Deus ama o Felipe, mas você é tão importante para Deus, e cada um dos seus filhos são tão importantes para Deus, como o professor Felipe. São ou não são? Você é ou não é? Claro que é, claro que é. Nós já fomos guiados demais pela sabedoria humana, ou me deixe dizer, pela estupidez humana. Já fomos guiados demais pela nossa própria estupidez, porque toda a nossa sabedoria, gente, e é São Paulo que diz isso, não passa de estupidez diante da sabedoria de Deus. Está na hora de nós sermos conduzidos pela sabedoria de Deus e abrir-nos para que verdadeiramente a sabedoria de Deus se manifeste através de pessoas. E é isso que nós pedimos agora, Senhor. Dá-nos esses dois dons, a palavra de ciência e a palavra de sabedoria. A ciência, Senhor, que vai nos dar o conhecimento espiritual das coisas, até mesmo coisas materiais, como é uma doença, como é uma cura.
mas que é dado pelo Espírito. Senhor, dá-nos palavra de ciência, e dá-nos também, Senhor, palavra de sabedoria. Porque o teu povo precisa, e nós precisamos, Senhor, da tua sabedoria manifesta. Senhor, que nos nossos grupos, que nas nossas orações, que até mesmo orando pelas pessoas em particular, nos sejam dados esses dois dons, Senhor. O dom das palavras de ciência, quando ela for necessária, quando o Senhor vir que é necessário. E o dom da palavra de sabedoria, quando o Senhor quiser orientar com a tua sabedoria. E, Senhor, que sejamos dóceis, 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 para receber tanto o dom de ciência, como o dom de sabedoria. Usar, Senhor, mesmo com risco nosso, o dom de ciência e o dom de sabedoria. Nós queremos, nós pedimos, Senhor, o dom de ciência e o dom de sabedoria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a respeito do dom das curas, que é até interessante, São Paulo, aí na carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala do dom das curas, falando no plural, lá no grego está no plural. E Dom Terra, que entende muito bem disso, no livrinho que ele escreveu, Os Dons, em São Paulo, ele esclarece bem, é um livrinho fininho, ele esclarece bem, que São Paulo fala de dom de curas. E por que São Paulo fala de dom de curas? E aí está o importante, que aí se trata de uma ligação direta. Quem recebe o dom de curas é a pessoa que está sendo curada. No caso, não é o padre Edmilson que recebe o dom de curas, não, são as pessoas curadas que recebem o dom de curas. Por isso que São Paulo fala no plural. São as pessoas a quem Deus agracia com a cura, que recebem o dom das curas. E o que é a pessoa aí no dom das curas, como diz São Paulo? Ele é o intercessor, ele é o intermediário, que está orando, que está criando um ambiente de fé, do qual vai falar o Padre Léo logo na palestra seguinte. Já estou anunciando o próximo capítulo da impressionante novela que estamos desenvolvendo nesses dias. E aí que está, aquele que ora, aquele que pede, ele se faz ligação entre o Espírito Santo que quer curar e a pessoa que precisa ser curada. Veja, aí está o papel. São Paulo esclarece muito bem, e o Dom Terra, que é bispo e é teólogo, ele explica muito bem isso, até para nos deixarmos no nosso lugar, gente que é muito mais aliviado, porque ninguém tem coragem de dizer assim, que eu tenho o dom da cura. É um peso demasiado. Não, o dom da cura não é para a pessoa, entre aspas, que cura. Não, o dom da cura esclarece muito bem. O Dom Terra, se apoiando em São Paulo, é para aquele que está doente e precisa ser curado. Ele é que recebe o dom das curas. Ele é que recebe. Mas não se despreza o orante. O orante é o intercessor, é a interligação. E muitas vezes Deus, como acontece com o Padre Edmilson, Deus dá também a palavra de ciência, revelando que naquele momento Deus está curando isto, aquilo, está curando essa pessoa, aquela pessoa. E o bonito, a pessoa, no caso como é o Padre Edmilson e muitos outros padres de grandes, o Ironi, que veio aqui muitas vezes, e muitas outras pessoas que você conhece,
que nós chamamos que tem o dom de cura, mas na verdade não é que tem o dom de cura. Eu volto a esclarecer: o dom de cura é para quem é curado, vem do Espírito Santo para ela. Nós apenas pegamos e entregamos. O presente é para ela. O nosso papel é pegar e portar e entregar para a pessoa, entendeu? Claro, é um papel importantíssimo, porque se não houvesse primeiro quem estivesse disposto a orar, se não houvesse o que é uma coisa importante, a criar um ambiente de fé, porque deixa eu dizer, o mundo de hoje, gente, está sem fé. O mundo de hoje é um mundo frio, é um mundo racionalista, um mundo de lógica humana, um mundo que se esfriou para Deus, um mundo que se esfriou para as coisas de Deus, porque entrou pela lógica, porque entrou pela matemática, só para aquilo que toca, só para aquilo que vê. Nós estamos num mundo sem fé. Até Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra. Então, criar um ambiente de fé, criar um ambiente aberto à fé, criar um ambiente receptivo para a fé, é um papel importantíssimo. E é isso que muitas vezes se chama de pessoa que tem o dom de cura, ou até mesmo uma pessoa que não trabalha com uma assembleia, mas ora por um só, mas ora com fé, transmite fé, porque fé é uma coisa transmissível. E a gente se sente tocado por uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que ora com fé. Nem precisa ser aquela oração emocionada: ó Senhor, cura esse meu irmão desse mal que eu atingi. Não é questão de emoção. Fé e emoção não tem nada a ver. Emoção é emoção, porque a fé não é nada de emoção, não é nada de sentimento. Fé é fé, e essa fé se transmite. Então, criar esse ambiente de fé é importantíssimo, e interceder é importantíssimo. E Senhor, que haja intercessores, que haja orantes, que haja pessoas, Senhor, cheias de fé, e que criam um ambiente de fé, que transmitem fé, Senhor, para que então no ambiente quente de fé, as curas possam acontecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos ministros de cura. Agora nós entendemos o que é o ministro de cura. Ele é um ministro. Como ministro, ele é como um garçom que leva. Ele não é nem o cozinheiro, nem é a pessoa que sentada na mesa vai comer. Ele é o garçom que leva. Leva o que vem do Espírito para aquele que é o necessitado. Senhor, que haja garçons. Senhor, que haja ministros de cura, e que os ministros de cura entendam qual é o seu papel. Primeiro, não são eles que fazem o alimento, nem são eles que preparam os alimentos, eles somente são os portadores. Quem dá o alimento, quem prepara o alimento é o teu Espírito. Os que recebem o dom de cura, Senhor, são os doentes, são os necessitados. Senhor, que haja ministros de cura, dispostos a isso, até mesmo a sofrer por causa disso, Senhor, mas cheios de fé e cheios de amor, cheios de caridade. Senhor, ministrem a cura, que haja muitos ministros e ministras de cura, Senhor, tanto quanto existem ministros da Eucaristia, Senhor, que haja igualmente e muito mais ministros de cura, porque o teu povo está doente, tanto quanto o teu povo precisa da Eucaristia, precisa também de cura, Senhor, e o sacramento da Eucaristia é para a cura, Senhor, e que haja ministros de cura, e que eles entendam, e que todos entendam que eles não são os curadores, muito menos não são curandeiros, não tem nada a ver com o Espiritismo, pelo contrário, eles são os portadores, são os que levam, são os que ministram a cura, que vem de Ti, Espírito Santo, e vai direto para a pessoa necessitada, mas levada por um portador, que muitas vezes precisa entregar a domicílio, precisa entregar porta a porta, pessoa a pessoa. Senhor, que haja muitos ministros de cura. Enquanto eu estou falando, muitas pessoas estão sentindo as mãos quentes, alguns com as mãos fervendo.
o oposto, alguns estão sentindo as mãos esfriadas, geladas, sentiram isso agora, não é pelo frio não. Primeiro levanta a mão, quem sentiu as mãos se esquentarem, levanta a mão, obrigado. Agora abaixa, levanta a mão quem sentiu as mãos se esfriar, e até alguns gelar a mão, levanta a mão, são menos, mas há várias pessoas. Então levanta a mão, os dois grupos, os que sentiram as mãos esquentar e as mãos gelar. Olha quantas pessoas, Deus está dando a você, já deu, está confirmando, ou está dando agora, o dom de você ser ministro da cura. Entenda bem, não é que você recebeu o dom de cura e vai receber o dom de cura. Foi bem explicadinho, e a explicação não é minha, é de São Paulo, e ela é corroborada pelo Dom Terra. Nós somos ministros da cura, isso alivia a gente. Eu sou só o ministro, sou só o garçom. Claro, eu venho como os bons garçons, né? E a gentileza e a bondade é a marca do bom garçom. Eu sou um garçom, eu sou um ministro, atento a quem dá a cura e atento ao necessitado. Obrigado, Senhor, por todos os ministros de cura que o Senhor já havia constituído e confirma agora, e pelos ministros de cura que o Senhor confirmou. Agora não são só eles, não. Eles tiveram a graça de sentir também. É que o Senhor está com uma urgência e fez muitos sentirem, tanto com mãos quentes como com mãos geladas. Ah, interessante, alguns sentiram uma diferença aqui no peito, próximo ao coração. Sentiram uma diferença, ou de esquentamento, ou de aperto no peito. Quem foi que sentiu isso? Levanta a mão. Igualmente, alguns já sentiram a mão, mas sentiram também o coração, e outros só sentiram aqui no peito. Isso também é confirmação de dom de você ser ministro da cura. Obrigado, Senhor, porque constituis ministros da cura entre nós. Amém, 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 amém. Muito obrigado por isso, Senhor, muito obrigado, Senhor. Agora todos os dons do Espírito, também aqueles dons que vão ser explicados, Senhor, o dom da fé, o dom de milagres, que todos os dons, Senhor, nos sejam dados, porque a tua igreja precisa, porque a tua palavra manda: aspirai, e aspirai sobretudo aos dons espirituais. E o Papa João Paulo II ontem falou igualmente, e ele quer que essa espiritualidade de Pentecostes avance pela terra inteira, pela igreja inteira, pelo mundo todo. Senhor, obrigado por isso, obrigado porque hoje, no dia de Pentecostes, Pedro vem para confirmar, e nós nos abrimos. Diga para o Senhor: nós nos abrimos. Eu me abro, Senhor, sim, eu me abro a receber o Espírito Santo, a receber os dons do Espírito Santo e a ministrar os dons do Espírito Santo, Senhor. Que eu ministre o dom de línguas, que eu ministre o dom de profecia, que eu ministre o dom de ciência, que eu ministre o dom de sabedoria, que eu seja ministro de cura, Senhor. Sim, que eu seja ministro da palavra de profecia, Senhor. Nós queremos, e eu quero, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Não é por mim mesmo, é a tua igreja que precisa, é o teu povo que precisa, Senhor. Essa humanidade desorientada e muitas vezes enlouquecida, Senhor, que precisa. É esse mundo sem fé, esse mundo esfriado, esse mundo congelado, Senhor, que precisa dos dons do Espírito Santo, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor, nós estamos nos oferecendo. Levanta os seus braços, estamos nos entregando, Senhor, estamos nos prestando docilmente, como disse o Papa João Paulo II, a sermos ministros naquilo que tu queres. Não é orgulho, Senhor, não é vaidade, pelo contrário, sabemos que dará muito trabalho e nós arcaremos com muito sofrimento, com muita cruz, mas se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou, Senhor. Então eis-me aqui, nosso Senhor e nosso Deus. Como Maria se fez a escrava do Senhor, nos fazemos também os servos, os escravos teus, Senhor, para que faças em nós segundo a tua vontade, segundo a tua palavra expressa na Bíblia, expressa por João Paulo II. Eis aqui os teus escravos, Senhor, faça-se em mim, faça-se em nós segundo a tua vontade, para que então os teus desígnios aconteçam na igreja, os teus desígnios aconteçam na face da terra. No nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir Amém. o que o Senhor fez. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!